2 Samuel capítulo 6, versículo 1 ao versículo 15. O tema dessa ministração nada mais é do que aquilo que casa com a gente nesse momento, que é fortalecendo o propósito. Diz assim, 2 Samuel capítulo 6, versículo 1 até o 15. Tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel em números de 30.000. Dispôs-se e com todo o povo que tinha consigo, partiu para Baalá de Judá, para levarem de lá para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus num carro novo e a levaram da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. Levaram-no com a arca de Deus da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Aiô ia adiante da arca. Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor, com toda sorte de instrumentos de pau, de faia, com harpas, com saltérios, com tamborins, com pandeiros e com símbolos. Quando chegaram à eira de Nacum, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta irreverência, e morreu ali junto à arca de Deus. Desgostou-se Davi, porque o Senhor irrompera contra Uzá, e chamou aquele lugar Perez Uzá, até o dia de hoje. Temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a mim a arca do Senhor? Não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor para a cidade de Davi, mas a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. Ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses, e o Senhor o abençoou e a toda a sua casa. Então avisaram a Davi, dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi, e com alegria fez subir a arca de Deus da casa de Obed-edom à cidade de Davi. Sucedeu que quando os levavam a arca do Senhor, tinha dado 6 passos, sacrificava ele bois e carneiros cevados. Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor, e estavam cingidos de uma estola sacerdotal de linho. Assim, Davi com todo Israel fez subir a arca do Senhor com júbilo e ao som de trombetas. Só até aqui. Irmãos, veja uma coisa. Davi ele queria trazer a arca do Senhor de volta para Jerusalém. Porém, ele fez de um jeito errado. A arca havia uma maneira de ser carregada: nos ombros dos sacerdotes. E ele colocou aonde? Em um carro novo, querendo facilitar o processo. E Deus queria a parte simples. Davi queria colocar uma tecnologia nova. Olha, um carro novo para o Senhor, para carregar a sua presença. Deus falava o quê? Eu quero ombro. Eu não quero estrutura, eu quero ombro. Hoje é um culto diferente. Não porque Deus será diferente, e não porque a presença do Senhor muda. Não, ela não muda. Mas porque hoje nós vamos encerrar um ciclo neste lugar. Encerramos um ciclo para começar um novo ciclo, uma nova etapa, um novo objetivo. Isso não é uma derrota. Nós não estamos saindo aqui derrotados, mas nós estamos saindo aqui muito mais maduros do que quando nós começamos. Com muita mais certeza de que Deus é conosco, do que dizer que Deus não foi aqui nesse lugar. Sem recursos, sem dinheiro, Deus preparou tudo.
em um outro espaço, Deus irá nos preparar com uma administração diferente para algo poderoso. Deus não está trabalhando em paredes, mas Deus está trabalhando em nós. É um período onde Deus está trabalhando e tratando cada coração. Porque eu falei com o Senhor, falei, Senhor, o meu coração não está em estrutura. Embora seja tudo muito bonito, mas o meu coração está no propósito. Está na saúde espiritual da igreja, que é o que eu preciso focar a minha vida em oração. Está nas vidas a serem transformadas, a serem alcançadas, nas pessoas que foram alcançadas dentro desse lugar. Meu coração não está na estrutura. E Deus falou assim para mim, pensa um pouco. Vocês começaram do zero em uma igreja totalmente estruturada. Nós temos estrutura. Temos projeção, temos louvor, temos instrumentos, temos mídia da igreja, acústica, e está tudo lindo. Agora imagina se nós saímos deste ponto direto para uma coisa própria. Se Deus nos desse as condições, Ele pode nos dar, para sair daqui direto para algo próprio. Pensa que coisa bonita. Olhar o espaço novo. Eu falo para os irmãos, eu sou chato para as coisas de Deus. Para mim não. Minha esposa até puxa minha orelha. Tem coisa para fazer lá em casa e eu deixo fazer as coisas para casa. Mas as coisas de Deus eu estou sempre fazendo. E Deus falou assim para mim, pensa. Imagina você sair daqui e ir direto para uma igreja própria. Tudo bonito. A rua onde é o acesso da igreja é uma rua asfaltada. E apenas na frente da igreja, que seria a frente, embora parece que vai mudar, a frente vai ficar para a parte asfaltada, mas a parte que não é asfaltada, é terra, é um retorno bem grande, se fosse uma rotatória, né? Como se fosse uma rotatória bem grande ali, que é o ponto final da rua. Quando Deus me mostrou o terreno, eu já olhei aquela frente e falei assim, na hora que a gente concretar tudo aqui, a gente vai concretar essa frente também. A gente vai fazer tudo. O irmão não vai pisar na terra para poder entrar na igreja. Vai pisar no concreto, do concreto pensado, vai pisar no piso. Eu já tinha falado até com o irmão que trabalha com mármore. Será que para pôr mármore vai ficar muito caro? Já falei com ele já. Entendeu? Mais ou menos, viu? Pela conta que eu fiz com ele, do piso para o porcelanato a diferença é mínima. Do porcelanato para o granizo, também a diferença é mínima também. O que é caro é você fazer uma peça de mármore. Porque existe corte, esqueci, eles falam polimento, tem as coisas para poder ficar tudo bonitinho. Então isso é outro serviço. Você modelar um mármore é outra conversa. Mas ir com o mármore cortado na medida e bota no chão é outra conversa. Também não é tão caro assim não. Enfim, mas isso aí está para plano futuro. Não tem que pensar nisso agora. Sim. Enfim. Alguns dias eu estava orando ao Senhor e Deus colocou algo muito forte no meu coração. Existe uma grande diferença entre amar o reino de Deus e amar a estrutura do reino. Eu quero estrutura, mas eu não quero deixar o amor pelo reino. E Deus não está preocupado com estrutura. Se você vai colocar o pé na terra, vai colocar o pé no concreto, Deus não está preocupado com isso. Deixa eu ser bem direto nisso. Deus está preocupado com o teu coração. Enquanto eu orava, Deus falava essas coisas comigo e ele falou assim, pensa, se você sai de um lugar já estruturado para um outro lugar com uma estrutura muito melhor, muito mais e própria, como fica o coração?
Falei, Deus, o meu continua o mesmo. Deus falou assim, forte. E o coração do povo? Melhor ainda. Agora pensa. Gente, eu falo isso de verdade. Porque eu sei que infelizmente essas coisas acontecem. Não aqui entre nós. Mas existem até pessoas de fora que já botaram o pé aqui dentro, olhou e falou assim, nossa, que igreja bonita. É mais bonita que a de fulano. Nossa, ela é grande, ela é maior que a de ciclano. Nossa, ela tem uma estrutura que a outra não tem. Falou até no banheiro. Falou até no banheiro, gente. Até o banheiro da igreja foi elogiado. É maior que o banheiro da outra igreja. Gente, pelo amor de Deus. Entende? Que Deus precisa às vezes diminuir a gente para extrair azeite. Uma azeitona só tem valor mesmo quando ela é extraída, porque quando ela é esmagada, ela tira azeite, e o azeite é mais caro que a própria azeitona. E Deus às vezes precisa espremer para extrair azeite puro no teu coração. Se Deus tirar a estrutura, continua adorando? Amém. Se Deus tirar, continua? Porque estruturas mudam, endereços mudam, estratégia muda. A única coisa que sempre vai permanecer é o propósito. Deus nunca esteve preso a estruturas. Desde o início da Bíblia, aonde foi que Deus encontrou Abraão? No campo. Aonde Deus falou com Moisés? No deserto. Aonde Deus falou com Josué? Às margens do Jordão. E onde foi que Deus falou com Elias? Numa caverna. Está vendo que a estrutura não prende Deus? Sim. E onde Jesus pregava? Nas praias, no barco, nas casas. Até a igreja primitiva, e quando a gente fala de igreja primitiva, eu estou querendo fazer você olhar para Pedro, para o livro de Atos, para Paulo. Se reuniam em casas. Deus nunca limitou a sua presença a um endereço. Conheço pessoas que olham para trás e falam assim, nossa, naquele lugar ali Deus se manifestava. Não é um lugar. Se Deus se manifestou na sua vida, naquele ambiente, Ele pode se manifestar na sua vida nesse ambiente. Depende do quê? Da intenção do seu coração. Será que você adora hoje como você adorava antes? Será que você se entrega aqui como você se entregava em outros endereços? E se mudar o endereço para uma caverna, você vai entregar o seu coração na caverna como você se entregava em outros lugares? Deus se manifesta em você. Você não depende de um ministrante de louvor, você não depende de um pregador, você não depende de um profeta com o microfone na mão. Buscais e me acharei. Quando me buscares de todo o teu coração, não é quando o pregador falar com fé, não é quando o ministro de louvor ministrar com uma unção diferente, não é quando o profeta pega o microfone com 30 dias de jejum e ora e o fogo desce. Não! É quando o teu coração está disponível para a presença dele. Aleluia! Deus nunca limitou sua presença ao endereço. Nós é que às vezes confundimos o lugar onde Deus visitou com o Deus que nos visita. A gente confunde o lugar onde Deus visitou. Não é o lugar onde Deus visitou. Deus visitou você. E a gente acha que nunca mais acontece. Davi precisou mudar a estratégia, mas não abandonou o propósito. Davi queria levar a arca a Jerusalém.
O desejo era correto, mas o método dele estava errado. Ele colocou a arca sobre um carro novo e ele deveria colocar a arca nos ombros dos sacerdotes. E por conta disso Uzá morreu. E quando Uzá morreu, Davi ficou frustrado. Porque ele achou que estava fazendo algo bom. Ele achou que estava tudo certo. Ele não parou para pensar que o jeito estava errado. Mas existe algo maravilhoso. Davi não desistiu. Davi não desistiu. Ele mudou a estratégia. Ele foi olhar para as escrituras. Eu fiz errado. Não é estrutura. Não é carro. São os ombros. Ele aprendeu. Corrigiu o caminho. E depois levou a arca da maneira correta. E eu escolhi falar sobre essa passagem de Davi e falar de Uzá hoje, porque isso conecta muito com o que nós estamos vivendo. Porque Deus não cancelou o sonho de Davi. Deus corrigiu o caminho de Davi. E hoje, Deus não cancelou o propósito desta igreja. Deus está ajustando o caminho para que cheguemos a Ele. Para que cheguemos ao propósito. Deus primeiro vai trabalhar o nosso coração. Depois Ele entrega a promessa. A promessa para Deus te entregar é fácil. O problema é que se Ele te entregar uma promessa que Ele já te fez agora, seu coração não está pronto. Você perde. É como colocar um carro na mão de um menino. Ele vai fazer um estrago. Se eu der 100 reais para o Gael hoje, ele vai gastar isso com doce e pudim do Fábio. Mas se der 100 reais para alguém que sabe fazer dinheiro, ele vai aplicar e vai fazer aquele dinheiro dar mais dinheiro. 100 reais na vida de uma pessoa destrua ele porque não sabe conduzir. Por isso Deus precisa preparar o nosso coração primeiro. José sonhou, mas Deus não o levou imediatamente ao palácio. Precisou dos processos. Primeiro veio a cisterna, onde seus irmãos jogaram ele. Depois foi levado e vendido escravo para a casa de Potifar. Lá foi julgado injustamente e foi preso. Somente depois passou a governar o Egito. Davi recebeu a unção, mas não recebeu imediatamente a coroa. Voltou para o pasto. Enfrentou urso, enfrentou leão, enfrentou Golias. Foi perseguido depois. Morou em cavernas. Aprendeu a depender de Deus. Somente disso tornou-se rei. Moisés foi chamado, mas Deus levou ao deserto por 40 anos. E olha que coisa maluca, falando de Moisés. Vamos tentar encaixar os propósitos aqui, ó. Qual era o propósito de Moisés? Libertar o povo da mão de Faraó. Aonde Moisés cresce? Dentro da casa de Faraó. Se você olhar, tá lindo, o desenho já está, o projeto já está pronto. Ele já está ali com o cara. Tá tudo certo, ele vai, ou ele convence, ou o Faraó ia morrer, ele ou o outro ia assumir que são amigos, são irmãos, brother, vai conseguir libertar o povo ali, ó, tranquilo. O que acontece? Ele mata o egípcio, tem que sair fugido. Tentou executar o propósito do jeito errado. Um tempo que não era para aquilo ter acontecido. Para quem bate o olho, o propósito estava desenhado. Quando Moisés foge, já era o propósito. Se ele já era o nosso libertador, já era. Ele ramelou na missão. 40 anos depois, Deus chama Moisés.
e fala, vai ser o libertador do Egito. Agora, por quê que Deus esperou 40 anos? Porque o coração de Moisés não estava pronto. Deus não prepara apenas a promessa, Ele prepara a pessoa que receberá a promessa. Deus também está preparando nós, a Igreja Arca, para viver a promessa dEle. Eu já disse aqui e repito, Deus tem coisa grande para fazer aqui. Coisas grandes. Não seremos só uma igreja, seremos mais igrejas. Quantas? Eu não sei, Deus não me falou. Mas existe algo, existe um trajeto para isso. Muitos líderes, pastores estão numa igreja, num espaço, e eles pensam sair dali para um lugar maior, e sair daquele para outro maior, e daquele para outro maior. Jesus te abençoe, e eu rezo a vida em nome de Jesus. Escuta. E por um período eu também pensei dessa mesma forma. Crescimento. O reino tem que crescer, as coisas têm que avançar. Até falei com a minha esposa, se nós tivermos que sair daquele salão, que seja para um salão maior. Tanto que eu fiquei procurando um salão maior que esse. Não procurei salão menor não. Quando o propósito mudou, que era o terreno, eu falei, então vamos para um pequeno, para guardar recurso e ir para um maior. Tudo certo. Só que muitos líderes pensam diferente. Sai de um para ir em outro maior. Gente, presta atenção. O passo que nós estamos dando de sair de um lugar grande para um lugar compartilhado praticamente, porque vou compartilhar na semana ali é trabalho, final de semana vai ser igreja. Então pensa, ir para um lugar menor, compartilhado, com o propósito de guardar recursos para entrar algo próprio, exige muita maturidade. E eu sei que pessoas que não têm maturidade para entender o que nós estamos fazendo vão criticar, vão falar, porque não sabem nem o que está acontecendo. Eu sei que vão falar, não aguentou a pressão. Eu sei. Eu sei que vão falar, ih, perdeu o foco. Eu sei. Tá tranquilo. Não me preocupo com isso. Ou você acha que Davi, depois que foi ungido, seus irmãos falaram, velho, vou respeitar porque agora ele vai ser rei? Jamais. Assim, Samuel ficou doido, ungiu o cara errado. Você vai ver o que vai acontecer. Deixa ele lá no pasto. E Davi? Tá no pasto. Faz o quê? O de sempre. O que ele sabe fazer? Pastorear ovelhas. Deixa lá. José. Confundindo José com Josué, né? José. Olha lá, José. Sabia que esse cara não prestava. Tentou catar a mulher de Potifar lá, ó, denunciou ele, agora está preso. Safado. Fala que é servo de Deus, é um picareta. Mas todas as pessoas que falaram, precisou ver Davi assumir o trono, precisou ver José sendo o governador do Egito, e vão precisar ver Deus fazer e cumprir aquilo que Ele já prometeu fazer com esta igreja. Aleluia. Seja comigo aqui em cima ou com o outro, mas Deus vai fazer. Amém. Deus está trabalhando, primeiro, a nossa humildade. Talvez para que ninguém possa se engrandecer e falar, quando Deus vai fazer, Ele faz assim, igual fez pra gente, ó. Você vai para um salão grande, no salão grande você vai para outro maior e próprio. Se você tem que reduzir, tem que diminuir, não, Deus não está operando. Para, porque a Bíblia fala totalmente o oposto. A Bíblia nos revela totalmente o oposto. Deus está trabalhando a nossa fidelidade, o nosso coração. Porque Deus sabe que a promessa sem preparo pode destruir quem está recebendo a promessa. Eu já vi muitos líderes que não tinham muito recurso financeiro da igreja, do nada Deus explode, faz a igreja crescer financeiramente, aí o cara deixa de trabalhar, faz dívida, faz não sei o que, quando vai ver, perde tudo. Por quê? Porque deixou crescer. Deus está revelando onde está o nosso coração. E quando Ele te espreme, quando Ele te aperta, é para saber onde está o seu coração.
Está no propósito ou está na estrutura? Porque se o seu coração está na estrutura, sinto muito, você vai ficar triste no lugar que a gente vai. Mas se o seu coração estiver no propósito de Deus, tu vai chegar lá e falar assim, é aqui que Deus vai preparar para sairmos para algo maior, melhor e próprio. É aqui que eu trago o ponto principal da mensagem. Hoje Deus está perguntando para nós, o coração da igreja Arca está no propósito ou na estrutura? Confesso para os irmãos, eu amo este salão, eu amo esse espaço. Aqui eu vi cada história, aqui teve choros. Para quem não sabe, primeira noite que eu peguei a chave, primeiro dia que eu peguei a chave da igreja, eu trouxe um colchão, um violão, um azeite e dormi aqui sozinho, sem água e sem luz. Não tinha nem relógio de luz aqui. Passei em vigília. Fizemos 31 dias de oração. Vimos milagre. Batizamos pessoas. Apresentamos crianças. Vimos Deus operar milagre e tirar pessoas do leito de UTI. Sim. Deus libertou quadro de morte. Tem história. Mas esse salão nunca foi o propósito. Foi apenas um instrumento. O propósito sempre foi anunciar Cristo. E foi isso que nós fizemos neste lugar. Fazer discípulos. Transformar vidas e ganhar almas. Este é o propósito da igreja Arca. E quando entendemos isso, fica mais fácil abrir mão de uma estrutura. Por quê? Porque precisamos proteger o propósito. Se nós ficarmos mantendo isso, sem querer partir algo próprio, irmãos, a gente só vai conseguir alcançar quem está perto. Porém, se for para algo próprio, nós conseguiremos investir esse dinheiro numa outra igreja, em uma outra cidade. Investir recursos, de repente, um casal de missionários, de pastores, em um outro país, para fazer a mensagem expandir. Hoje nós não estamos diminuindo, estamos fortalecendo os alicerces que Deus já nos deu. Estamos tomando uma decisão para preservar a visão que Deus nos deu. Crescer, expandir. Agora falando para algo um pouco mais particular, com tudo que eu falei aqui. Tirando o foco um pouco só da igreja. Em qual processo Deus está trabalhando o seu coração hoje? Em qual promessa que Ele já te fez e Ele não cumpriu ainda porque Ele está trabalhando no teu coração? Porque todos nós gostamos da promessa, mas ninguém gosta do caminho até ela. Jesus triunfar na cruz é maravilhoso, mas o processo dele até a cruz, e cada passo dele até a cruz. Já pensou Deus falando para José: José, você será o governador do Egito. Joga no peito do pai que eu vou dominar essa parada. Jogo, tome a cisterna. Deus, mas é promessa. Tu é agora escravo de Potifar. Mas e a promessa? Agora tu está preso. Depois da prisão, o último cenário provável, ele saiu da prisão para estar diante de Faraó e se tornou governador do Egito. Deus precisa de uma oportunidade só. Não importa o lugar que você está, para fazer a promessa cumprir. O problema é: o teu coração está pronto?
José amou o sonho, mas precisou aprender a confiar em Deus na cisterna, precisou confiar em Deus na casa de Potifar, precisou confiar em Deus na prisão. O sonho não mudou. Quem mudou foi José, para receber o sonho. Deus preparou o homem antes de entregar ao governo. Davi foi ungido rei, mas voltou a cuidar de ovelhas. Depois enfrentou gigantes, foi perseguido por Saul, morou em cavernas, perdeu amigos. Depois enfrentou guerras. A unção nunca foi retirada. Mas Deus ainda estava preparando o coração de Davi para suportar o peso da coroa. A caminhada sua está difícil? Está apertado? Deus está preparando você para suportar o peso da coroa que Ele colocará sobre a sua cabeça. Moisés é chamado para libertar Israel. Já falei isso aqui, ele cresceu no palácio. Tudo certo, tudo pronto. Mas o coração dele não estava pronto. Deus precisou fazer ele sair de lá fugido, para preparar o coração dele no deserto. Por isso passou 40 anos no deserto, porque Deus precisava tirar do coração de Moisés a força do Egito para colocar nele a dependência do céu. Agora sim, agora a gente começa a olhar para a gente. A instituição Igreja Arca, Igreja Apostólica Arca. Deus também está trabalhando conosco. Não apenas como igreja, mas como pessoas. Porque Deus faz isso com todos os seus filhos e com todas as maiores igrejas de histórias. Às vezes Deus muda a nossa rotina, Deus muda os nossos planos, os nossos projetos. Às vezes Ele muda a nossa estratégia. Tira de perto quem a gente tira de perto, a pessoa que a gente quer perto, Ele manda para longe. Não para nos punir, mas para revelar aquilo que ainda precisa ser tratado dentro de nós. Dependência dEle. Porque Deus está muito mais interessado em formar Cristo em nós do que simplesmente nos entregar aquilo que nós pedimos. Pode pedir o que você quiser para Deus. Se o teu coração não estiver pronto, Ele não te dá. Talvez hoje Deus esteja perguntando a alguém: seu coração está na promessa? Ou no Deus da promessa? Porque quando o nosso coração está apenas na promessa, qualquer atraso nos frustra. Mas quando o nosso coração está em Deus, até os processos passam a se fazer sentido. Talvez hoje Deus esteja dizendo para o outro: eu ainda não respondi sua oração, porque eu ainda estou formando o homem ou a mulher que receberá essa promessa. E isso não é rejeição, é amor. Porque Deus nunca entrega algo grande para destruir um filho despreparado. Esse dia eu estava conversando com um homem, um empresário, que ele não tem tempo, porque ele tem que cuidar do negócio dele. E eu falei para ele, varão, você tem um filho aí já maior de idade, perto dos 20 anos. Coloque ele para assumir seu negócio. Ele fala: não dá. Se eu colocar ele para assumir meu negócio, eu perco meu negócio. Eu falei. Porque ainda não tem maturidade, ainda não está preparado. Às vezes Deus nos faz assumir algo ainda porque você ainda não está preparado para assumir aquilo. A promessa não morreu, o sonho não morreu, mas o teu coração ainda não está pronto. E quando Deus tira você de um lugar e te põe em outro lugar, e pode ser até menor, Deus está trabalhando no teu coração. Passei por isso com a minha esposa, né, Lívia? Uma vez Deus apertou a nossa Bíblia, eu falei para ela assim: pelo amor de Deus, entenda logo o que Deus quer falar com você, porque eu não aguento mais. Quando ela entendeu, foi assim, ó, da água para o vinho a coisa mudou.
Não foi? A coisa mudou da água para o vinho. E eu glorifiquei o nome do Senhor. Amém. Os processos de Deus nunca têm como objetivo nos diminuir. Ele tem como objetivo de nos aprofundar. Porque uma árvore só suporta muitos frutos quando suas raízes são profundas. Já pensou um galho de árvore bem pequenininho segurando uma jaca? Não aguenta, né? Despencou. Tem que ter estrutura. Se não tiver estrutura, não aguenta fruto. Deus quer fazer você dar fruto, mas você tem que estar estruturado para dar fruto. E é por isso que Deus aprofunda antes de exaltar. Ele humilha a gente antes de nos honrar. Ele forma antes de enviar. Ele sempre vai tratar você antes de te usar. Por que tanta luta no casamento? Porque Deus quer te usar para outros casamentos. Por que tanta luta no trabalho? Porque Deus vai te honrar no seu trabalho. Por que tanta luta financeira? Porque quando você entender o propósito do porquê Deus quer abençoar um homem ou uma mulher, aí sim você vai poder ensinar outros. Hoje Deus está nos ensinando uma verdade que vale para qualquer área das nossas vidas. Nunca se apaixone pelo lugar. Se apaixone pela presença. Nunca se apaixone mais pela posição do que pelo propósito da tua posição. Nunca se apaixone mais pela conquista do que pelo caráter que Deus está formando em você. Porque tudo isso pode mudar. A estrutura, a sua posição, tudo muda. Mas aquele que permanece em Deus continua firme em qualquer estação. Está no verão, glória a Deus. Está no inverno, glória a Deus. Está no salão estruturado, glória a Deus. Está no salão sem estrutura nenhuma, glória a Deus também. Se o banheiro é grande, o banheiro é pequeno, é bem arrumado, não interessa. Interessa é o propósito. Para fechar essa mensagem, eu quero te chamar uma última reflexão. Quando José olhou para trás, ele percebeu que cada lágrima teve um propósito. Quando Davi olhou para trás, ele entendeu que cada perseguição preparou ele para governar. Quando Moisés olhou para trás, percebeu que o deserto nunca atrasou a sua missão. O deserto fez parte dela. Josué também não assumiu a liderança no dia seguinte ao seu chamado. Josué tem uma questão diferenciada. Durante anos ele foi auxiliar de Moisés. Ficou aos pés do monte quando Moisés subiu lá em Êxodo 24. Permaneceu na tenda da congregação, buscando a presença de Deus em Êxodo 33. E aprendeu a servir antes de liderar. Quando chegou a hora de conduzir Israel, Deus não levantou apenas um guerreiro. Levantou um homem que havia sido moldado em silêncio, sem ninguém ver. Deus não preparou apenas Josué para a missão, preparou a missão para Josué. Deus está preparando você. Um dia, nós também olharemos para trás e veremos que Deus nunca perdeu o controle das coisas. Ele estava nos conduzindo, nos fortalecendo. Quando eu comecei a falar aqui no começo, Deus me mostrou um lugar, muda o foco. Qual era o propósito? Mudar o foco. Quando eu mudei o foco, comecei a procurar, eu encontrei o que Deus queria. E agora? Encontrei o propósito. Estratégias. Tudo tem um propósito. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Seja ela boa, seja ela ruim, coopera para o bem
de você mesmo. Se você ama Deus. Deus está nos amadurecendo, nos ensinando a depender somente dele. Deus não está apenas escrevendo a história da Igreja Arca. Deus está escrevendo a história de cada pessoa que faz parte dela. Imagina, irmão, daqui a uns 5 anos a igreja é pronta. Você colocando o pé ali falando assim: eu sou culpado disso. E quando você vê pessoas aceitando Jesus naquele lugar, você fala assim: eu sou culpado. Você vendo essas pessoas sendo batizadas, casamentos sendo restaurados, você olhar para tudo aquilo e falar assim: eu faço parte dessa história. E termino com uma frase que eu faria questão de deixar ecoando na mente de todos vocês durante essa semana. O processo que hoje parece atrasar a promessa é, na verdade, um instrumento que Deus está usando para nos tornar capazes de sustentá-la quando ela chegar. O processo vai te tornar capaz de sustentar a promessa de Deus na sua vida. Deus nunca entrega uma grande responsabilidade antes de formar um grande caráter. Primeiro, Deus vai trabalhar no teu caráter, para depois te entregar a promessa. Fique de pé em nome de Jesus.